Bom, amigos, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um webinar da BBC, em parceria com a R3, para falar da série que nós estamos promovendo para falar sobre o blockchain, né? Esse é o segundo painel. Tivemos um primeiro painel, falamos do conceitual, do DLT, entramos em aspectos técnicos de várias plataformas de blockchain. Então, demos uma visão conceitual bem ampla sobre o assunto. Nessa segunda série, nós vamos tratar mais de projetos de CBDC, né? Stablecoins, então falar mais de moedas digitais propriamente dita, né? Então, vai ser uma sessão mais de cases de negócios, mais de realmente iniciativas que estão acontecendo pelo mundo, né? Então, há muito tempo, blockchain já deixou de ser apenas uma promessa para, de fato, ser uma tendência, algo que já parece antever já situações práticas claras, aplicações de negócio que têm o potencial de transformar a indústria financeira. Então, na segunda série, nós vamos ver justamente algumas dessas iniciativas, como elas estão ganhando corpo em vários países e aqui no Brasil, e entender um pouco mais e poder conectar um pouco com uma realidade que deve logo estar próximo de nós. Então, uma gentileza aqui da R3, uma parceria que temos feito, no sentido de poder trazer isso para os nossos associados, para o público em geral. Então, temos dois ilustres convidados aqui, que desde já agradeço a gentileza de estar abrindo as agendas, a disponibilidade do tempo, para poder trazer todos esses conhecimentos e dividir aqui com o nosso público. Queria apresentar aqui primeiro Keiji Sakai, que é nada menos e nada mais que o Country Manager da R3. Tudo bem, Keiji? Prazer estar com você aqui. Oi, Carlos, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde a todos. E também Ricardo Correia, que é o Head Global de Estudos e Programas de CBDC, entre várias outras iniciativas de negócio. Também é um prazer estar com você aqui, Ricardo. Muito obrigado, Carlos Augusto. É um prazer e estou ansioso hoje a falar sobre moedas digitais e o serviço que o R3 tem feito entre os últimos 4 e 5 anos. Obrigado. Já perceberam que o evento aqui é internacional, né? Pelo sotaque aqui do Ricardo, né? Então, é isso mesmo. Para poder dar essa visão mais ampla, né, de tudo que está acontecendo no mundo, o Keiji trouxe aqui o Ricardo, que com certeza vai ajudar bastante a dar uma visão completa do que está acontecendo no CBDC. Então, sem mais delongas, passar a palavra aqui para o Keiji, para tocar aqui a apresentação e explicar para a gente como é que está isso no mundo. Keiji, por favor. Ok. Bom, pessoal, novamente, boa tarde. Obrigado, Carlão. Obrigado, BC, por esse espaço da gente estar apresentando um pouco dos trabalhos que a gente tem feito globalmente com o CBDC. Tá? E é ótimo, uma honra para a gente ter o Ricardo participando dessa sessão. Essa vai ser a primeira vez que o Ricardo vai fazer essa apresentação em português, né? Ele faz essa apresentação para várias instituições e reguladores do mundo inteiro, tá? E ele se prontificou em falar português com a gente. Tá? E é claro, o Ricardo já está há muitos anos fora de Portugal e de países que falam língua portuguesa, tá? Então a gente vai ajudá-lo no que for preciso aqui, tá? Em cima dos jargões até em português, né, do que a gente vem utilizando. Essa apresentação está quebrada em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre moedas digitais e um pouco de contextualização técnica, nada muito técnico, mas muito mais para trazer, né, os principais conceitos que a gente vai cobrir aqui. E na segunda parte o Ricardo vai apresentar muito do que foi feito pelo grupo de trabalho de CBDC, que a R3 organizou com instituições, bancos, reguladores e empresas de tecnologia do mundo inteiro. Tá? Então, espero que a gente consiga cobrir aqui o máximo do conteúdo que a gente tem nessa hora que a gente tem aqui para apresentar,
Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui, né? Primeiro, começando com esse quadro aqui que eu queria apresentar para vocês. Esse, inclusive, é um quadro que foi desenvolvido durante os estudos de CBDC, que a R3 organizou, tá? Que traz as características de dinheiros, né? De instrumentos monetários. Essa tradução foi uma tradução livre minha, tá? Mas, basicamente, a gente tem aqui os vários tipos de dinheiro e suas principais características. Eu queria aqui concentrar nas 4 últimas colunas aqui, criptomoedas, stablecoins, e-money e CBDC em si, tá? E quais são as principais características, né? Se eles são digital ou físico, todas elas são digitais, se existe um emissor ou não, tá? E nas criptomoedas, geralmente não, nas stablecoins pode existir um emissor, o e-money é uma espécie de stablecoin, sim, existe um emissor, e no CBDC existe um emissor, sim, tá? Que é o Banco Central ou a autoridade monetária de cada país. Tá? A denominação, se ela é fiduciária ou não, né? Fiduciária, se é uma moeda fiat ou não, tá? A criptomoeda com certeza não, as stablecoins e os e-monies podem ser fiduciários e o CBDC é uma moeda de emissão, né, de um governo, é uma moeda fiat, é uma moeda fiduciária soberana de um país. Se elas necessitam de lastro ou não, criptomoeda, não tem lastro nenhum. Tá? As stablecoins e os e-monies, eles podem sim ter lastros. Tá? Principalmente o e-money, tá? A gente usa, inclusive, as moedas fiduciárias como lastro para emissão dessas moedas eletrônicas. E, no caso do CBDC, não, porque ele já é uma moeda soberana, já é uma moeda válida dentro, dentro de uma localidade. E se ela pode não ser corrigida por juros, como a gente está falando de moedas programáveis, todas elas têm essa possibilidade. A gente não vê isso acontecendo hoje em criptomoedas, stablecoins e monies, mas no CBDC ela pode acontecer. Tá? Então, é só para a gente trazer um pouco desse conceito para vocês, tá? E mostrar aqui alguns exemplos, né, das principais moedas digitais. Né? E eu incluí aqui o Mobile Money, o M-Pesa, que é uma moeda baseada em celular, basicamente em crédito de celular, que foi muito utilizado na África dos anos de 2005 em diante, acho que 2007, onde teve seu auge. No Quênia, ela é muito utilizada como meio de pagamento, crédito celular para meio de pagamento e transferência de valores. Inclusive, depois ela começou a ser utilizada para cross-border payment entre o Quênia e a Tanzânia. Tá? Criptomoedas, a gente ouve muito falar, Bitcoin e Ether, da Ethereum. Stablecoins, eu acho que Libra é um exemplo máximo de stablecoin. Depois que foi anunciado, teve uma movimentação bastante grande com relação a outras iniciativas. O e-money, que não deixa de ser uma stablecoin, são o dinheiro emitido por bancos, eventualmente por empresas, que tem um lastro por trás, e o CBDC, que é a parte maior aqui da nossa discussão de hoje. Tá? 2 exemplos aqui, que é o DCP da China, né, a moeda digital que a China vem lançando, talvez um dos casos mais emblemáticos, e o iCrona da Suécia, também um caso muito bacana, interessante, e talvez a gente consiga falar um pouco mais para frente. Mas só para exemplificar aqui, né, quais são os tipos de moedas que a gente vai estar cobrindo. Tá? E por que CBDC é uma coisa interessante e importante? Já era importante quando isso começou a se tornar mais relevante para o mercado. E esse slide aqui traz uma situação bastante interessante, né? O BIS, o Bank of International Settlement, é considerado o banco central dos bancos centrais. E o principal executivo do BIS, o senhor Augustin Carstens, ele declarou em março de 2019 que os bancos centrais não deviam se preocupar com moedas digitais, com CBDC, isso não era relevante até então. Tá? Só que em meados de junho de 2019, o Facebook anunciou a Libra e teve adesão de um monte de instituições financeiras ou empresas do segmento financeiro. Claro, depois algumas saíram fora dessa discussão, mas esse anúncio trouxe uma reação imediata do BRS. No final daquele mesmo mês, o mesmo Augustin Carstens reconheceu e recomendou que os bancos centrais do mundo começassem a desenvolver ou estudar o desenvolvimento e o lançamento das moedas digitais. Tá? Claramente, a gente percebe aqui que foi muito mais uma reação do que efetivamente uma ação, né, de criação ou de lançamento de moedas digitais. Né?
E o BIS continuou desenvolvendo seus estudos, e a partir daí a gente começou a entender um pouco mais, né? Começou a enxergar um pouco mais das diferenças dos modelos de moeda e dinheiro que estavam sendo propostos. Tá? Esse diagrama aqui, a chamada taxonomia do dinheiro, ela foi criada pelo BIS em meados de 2020, né? E ela fala aqui dos vários tipos possíveis de dinheiro, né? Considerando a acessibilidade universal, se ele é eletrônico ou não, se ele é emitido ou não por um banco central e se ele serve para pagamentos peer-to-peer. Nessa área central aqui, né, você vê CBDC. Nessa época, o BIS chamava o CBDC de Central Bank Cryptocurrency, tá? Por isso que é CBDC, hoje a gente já adota o CBDC como nome padrão, tá? E ele observa aqui que existiam dois tipos, né? Aquilo que poderia ser utilizado num segmento de atacado, wholesale, ou no segmento de varejo, retail. Tá? Interessante também que nessa mesma época, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, soltou a sua visão, né, de como seria o novo dinheiro digital. E aqui é muito mais simples para a gente ver. Existiam duas formas de emitir os novos dinheiros digitais. Uma seriam aqueles emitidos pelo Banco Central ou pelos bancos centrais, e outro que seriam emitidos por não bancos centrais. Está escrito private, mas eu vou dizer para vocês, né? Aquilo que não é emitido pelo governo. Tá? E aí ele considerava que a primeira geração desse dinheiro digital eram as criptomoedas, o Bitcoin sendo o principal, e a partir daí o surgimento das stablecoins, onde você tem a Global Stablecoin, a Libra, considerada como uma expansão de uma stablecoin, né, sendo utilizada globalmente. Então, bom, e outra coisa interessante, que nessa mesma época, né, esses dois gráficos também são do relatório do BIS. Primeiro que o tempo despendido, né, em discussões, conversas e falas a respeito do CBDC começou a crescer, né, muito fortemente no ano de 2020. Né? E no lado direito é o gráfico que eu gosto mais, que mostra as pesquisas no Google por palavra-chave. Né? Se vocês olharem a linha que é vermelha, no final de 2017, no auge da valorização do Bitcoin, todo mundo procurava no Google, tentava entender o que era Bitcoin. Em meados de 2019, com o anúncio da Libra, todo mundo, que é o gráfico azul, né, a linha azul, todo mundo pesquisou muito no Google o que era a Libra, o que é o Facebook. Tá? E, recentemente, as pesquisas mais quentes no Google são referentes a CBDC. Tá? Isso vem sendo mantido principalmente pelo anúncio dos vários projetos que estão sendo, né, lançados no mundo inteiro. Bom, apresentar tudo isso para dizer que a relevância do CBDC se tornou muito mais forte, tá? Reconhecido pelo BIS, pelo FMI, pelo Banco Central e reguladores do mundo inteiro, mas o que é um CBDC de fato? E aí eu peguei peguei aqui várias definições. Vamos lá. Essa primeira definição é uma definição que a gente conseguiu junto às várias instituições que participaram do grupo de trabalho da R3, e aqui eu fiz uma tradução livre também. CBDC é um instrumento de pagamento digital e de reserva de valor emitido por um banco central ou outra autoridade monetária de uma jurisdição. Tá? Colhi outras definições que, para mim, faziam todo sentido. Representa um terceiro formato de moeda de um banco central. Ou seja, além das notas, né, do dinheiro físico, tá, e da reserva bancária, a CBDC seria uma terceira maneira, né, de você ter dinheiro emitido por um banco central de forma digital. Ele pode ser implementado para operações entre instituições financeiras, no que a gente chama de wholesale, ou atacado, ou para uso geral no varejo ou retail. Tá? Pode ser baseado em contas ou em tokens. E ele pode ser implementado utilizando tecnologias de blockchain, DLT, tecnologias tradicionais ou a combinação dos dois. Ou seja, tem um leque de formas de você desenvolver um CBDC, e os estudos da R3 junto desse grupo de trabalho identificou dezenas de formas de desenvolvimento de CBDC.
né, o resultado desse estudo, e o Ricardo vai falar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Né? Deixa eu voltar aqui. E, só para a gente trazer para o contexto também, a gente fala muito que CBDC é uma coisa recente, que as pessoas, ou que as instituições começaram a pensar agora, mas desde a década de 90 já existiam alguns estudos, não chamados de CBDC, mas pensados na criação de um mecanismo digital de pagamentos, tanto em wholesale como em retail. E esse primeiro quadro aqui é de 97, do BIS, de novo, falando sobre as necessidades e os estudos que os países tinham para a implementação de um sistema de RTGS, Real-Time Gross Settlement System, ou seria um sistema de liquidação bruta em tempo real. Tá? Esse era um grande problema, e é um grande problema para quem não tem esse tipo de sistema ainda hoje. Tá? E os primeiros experimentos, pensando numa forma digital de fazer liquidação financeira, foi feito ainda na década de 90 por esses estudos. Tá? E no lado de retail, né, já para pagamentos de uso geral, teve 2 casos bastante emblemáticos que nasceram e morreram. Né? O primeiro, na Finlândia, em 93, a criação do e-cash, né, para pagamentos eletrônicos ou pagamentos utilizando moedas digitais, e aqui do lado do Equador, o dinheiro eletrônico, né, que foi lançado em 2014 e, né, faleceu em 2018, mas são 2 situações, né, de experimentos que foram realizados e que vale a pena que a gente, pelo menos, citar. Ok? Bom, vou falar um pouquinho de arquitetura, uma coisa meio chata da gente falar, né? Mas o objetivo aqui não é entrar no detalhe da arquitetura, mas mostrar para vocês quais são as principais diferenças entre um CBDC de wholesale e um CBDC de retail. Tá? No wholesale, o grande objetivo é você conectar as instituições financeiras, né, pela emissão, né, do CBDC pelo Banco Central, para facilitar principalmente as transações interbancárias. Tá? Existem variações, né, do CBDC de wholesale, ou CBDC atacado, em 2 camadas, com 2 redes distintas. A gente não vai entrar no detalhe aqui, mas só para mostrar que existem várias discussões a respeito de qual seria a melhor maneira de se implementar. Tá? E quais seriam os principais motivadores para a adoção de um CBDC de atacado? Bom, gente, aqui tem um texto bastante longo, mas eu posso resumir em 2 questões fundamentais aqui. Primeiro, né, a ausência do RTGS, do Real-Time Gross Settlement System. Tá? Ou seja, a gente não tendo um sistema de liquidação bruta que atualizasse as contas reservas dos bancos de forma em real time, isso provoca um leque, né, principalmente entre os pagamentos e a transferência de títulos, quando você faz operação interbancária, gerando risco de crédito. Tá? Isso é um risco que poderia ser resolvido. E a outra questão é o próprio DVP, o Delivery versus Payments, é exatamente essa questão da transferência de titularidade de alguma coisa mediante o pagamento. Quando que você faz isso de forma atômica, de forma simultânea? Não? E são riscos ou problemas que a gente enfrenta, ou que a gente enfrentou dentro dos sistemas financeiros em diversos países, e isso motivou muitas discussões com relação à adoção de um CBDC de atacado, de wholesale. Tá? Inclusive a questão de utilização de clearings para resolver esses problemas de liquidação, onde você terceiriza para uma terceira parte, para uma entidade externa, uma câmara de compensação, a mitigação do risco de crédito que você teria com uma contraparte única. Então, aí você pode pensar em contraparte central, tá? Até um sistema, né, de compensação e assim por diante. Passando para o CDBC de varejo, retail, né? De novo, a arquitetura nada especial, mas só mostrando a diferença entre o CBDC de varejo e o de atacado, de wholesale, é que o CBDC de varejo ele amplia o leque de instituições financeiras que atuariam ou que teriam acesso ao dinheiro
ao dinheiro eletrônico emitido pelo Banco Central. Seriam todas as instituições que efetivamente têm contas de reserva bancária. Se pensar no Brasil, né, as corretoras, existem corretoras que possuem contas de reserva bancária, as fintechs, todas aquelas autorizadas pelo Banco Central poderiam entrar dentro de um sistema desse. Novamente, existem vários modelos com camadas distintas, com redes distintas, tá? Só exemplificando que essa discussão, se a gente entrasse num desenho de uma arquitetura de referência, ela, né, seria bastante ampla, seriam horas e horas de discussão, tá? Mas o objetivo aqui é a gente abordar um pouco mais o porquê, né, de um CBDC de varejo, nesse caso, tá? E aqui as motivações são um pouco diferentes do CBDC de wholesale. Primeiro, a soberania monetária. Aqui eu vou traduzir de uma forma mais simplista, né? Quando você cria vários mecanismos de pagamento diferentes, eventualmente não necessitando da utilização do governo, do dinheiro, do fiat, né? Do dinheiro emitido pelo regulador, você começa a criar vários potenciais riscos para a economia como um todo, incluindo o risco de crédito, né? Você concentrar os pagamentos em mecanismos fechados, e a gente pode falar mecanismos fechados, seriam, né, os vários sistemas que concentram todos os pagamentos dentro de uma nação, isso poderia trazer riscos e problemas também para a sociedade, além de aumentar o custo. Expandir a participação significa que a partir do momento que você tem CBDC, você tem o dinheiro digital, tá? Seja ele em conta ou seja ele baseado em tokens, você pode expandir a utilização dele e eventualmente propiciar na inclusão financeira, eventualmente uma inclusão social muito maior. Tá? E aqui eu posso dar como exemplo a própria distribuição, o auxílio emergencial que o governo brasileiro fez durante a Covid. O mecanismo que foi feito foi bastante confuso, né? Com a criação de uma conta na Caixa Econômica Federal compulsória, né, essa conta foi aberta para todos os CPFs e o dinheiro era depositado lá. E só depois a gente acabava sabendo, né, efetivamente. Eu tive problemas com isso porque a devolução de FGTS foi feita nessa conta digital e eu não sabia disso. Então, sabe, são várias coisas que tornaram muito confusa e a gente teve situações em que o processo não funcionou tão bem. Quer dizer, a partir do momento que você tem uma moeda que é plenamente rastreável, você poderia fazer esse tipo de distribuição de uma maneira muito mais democrática, muito mais rápida, inclusive, né, identificando eventuais utilizações indevidas desse recurso. Tá? Se você consegue efetivamente rastrear um dinheiro, você consegue, inclusive, verificar se esse dinheiro foi usado da maneira adequada, tá? Ou se ele foi usado, e, eventualmente, bloquear esse dinheiro. Tá? Então, tem vários benefícios de um CBDC varejo nesse sentido. Tá? Então, esses são basicamente os resumos aqui que motivam a adoção do CBDC de varejo, mas acho que o principal deles é melhorar os meios de pagamento, mecanismos para facilitar pagamentos de maneira bastante rápida e imediata, utilizando recursos ou um dinheiro emitido por um banco central. Né? Bom, vou falar dos principais casos de uso, e aqui são casos de uso globais, eu também traduzi isso como dos resultados do grupo de trabalho de CBDC que a R3 desenvolveu. Tá? No caso de wholesales, liquidação de títulos, tá? Basicamente para fazer os pagamentos de investimentos, compras ou vários mercados que o mercado financeiro atua, pensando em operações interbancárias. No lado de pagamentos internacionais também poderia ser muito bem utilizado, e aqui a relação compreende, né, abrange algumas operações de derivativos cambiais, o cross-border payments em si, o PVP, que é o Payment versus Payment, ou seja, a troca de moedas de forma automática, ou seja, na questão de pagamentos internacionais, são os vários testes ou vários projetos em andamento. E é claro que não é simples assim, não é só listar isso, né? Tem vários outros fatores que fazem parte do estudo. Então, existem as questões regulatórias, tributárias, a questão de compatibilidade de sistemas para fazer todas essas trocas e assim por diante. Tá? No lado de varejo, tá?
foi dividido em dois tipos, né, de benefícios ou casos de uso no varejo. Primeiro, o B2B ou B2C, ou seja, pagamentos que são realizados por empresas, e aí envolviam transações comerciais, o gerenciamento de liquidez, o pagamento de salários, empréstimos de curto prazo, tá? E várias outras questões que poderiam trazer benefícios para as empresas. No pagamento de pessoas físicas, né, no público geral, tá? É uma questão de identificação. De novo, o dinheiro rastreável traz enormes benefícios, o dinheiro rastreável e programável, né, traz diversos benefícios que podem trazer mais segurança e facilitar a acessibilidade para a população. Está trazendo formas de pagamento muito mais baratas e eficazes, eliminando riscos de crédito e contraparte e assim por diante. Ok? E CBDC do Brasil? Como é que a gente está? Né? Primeiro, eu só vou pedir desculpas porque eu montei esse slide em outubro do ano passado. Tá? Então, essas são as manchetes que apareceram em outubro do ano passado a respeito de CBDC do Brasil e muito, né, do que a gente ouviu falar. O Banco Central criou o grupo de estudo para propor um modelo de moeda, o presidente do Banco Central afirma que o CBDC do real vai estar pronto em 2022 e várias outras notícias aqui que foram bastante divulgadas. Tá? E aqui eu queria trazer para vocês um mapa que foi também publicado pelo BIS em meados do ano passado, onde falava, em meados do ano passado, ou seja, o estudo foi anterior a isso, que o Brasil estava numa fase de retail research. Tá? E muita gente estranhou, né? Poxa, como o Brasil está numa fase de retail research, se a gente começou a ouvir falar muito mais sobre CBDC a partir do momento que apareceram essas notícias aqui. Tá? Bom, o BIS considerou como uma primeira iniciativa de pesquisa no Brasil sobre a adoção de CBDC o projeto SALT. Para quem não conhece o projeto SALT, tem artigos dentro do site do Banco Central falando do projeto SALT. O objetivo era criar um sistema que fosse uma contingência do SPB, desenvolvido utilizando tecnologias de DLT blockchain. Né? É claro, era só um experimento, né? Era um experimento com o objetivo de checar se essas implementações, né, conseguiriam atender os requisitos do SPB. O SALT foi desenvolvido em várias plataformas, inclusive em Corda, que a R3 desenvolveu e com apoio da B3, da Bolsa, tá? Desenvolveu um protótipo, foi apresentado. Claro, em 2017, nenhuma plataforma de uso corporativo de blockchain tinha uma maturidade que pudesse trazer alguma direção para o regulador, para o Banco Central, de que a tecnologia suportaria uma substituição completa do SPB. Então, como experimento foi ótimo, tá? A gente concluiu que, né, todas as plataformas atendem, então, de uma forma ou de outra, atendiam os requisitos de transações do SPB, mas, é claro, existia um receio muito grande com relação à volumetria. E de lá para cá, a questão de volumetria foi totalmente sanada por todos, né? Então, as plataformas estão sendo amplamente utilizadas por volumes gigantescos de dados, inclusive do Brasil. Então, mas esse foi o pontapé inicial dos primeiros estudos que o BIS considerou como sendo de CBDC no Brasil. Logo depois, em 2018, dois colaboradores ou dois funcionários do Banco Central publicaram esse material aí, o meio circulante na era digital. O Aldênio, inclusive, trabalhou conosco no GT Blockchain da Febraban, e o Bruno Batavia escreveram esse artigo trazendo, né, as características principais, né, de circulação de dinheiro no país, né, e algumas ponderações de como isso poderia ser feito utilizando, né, um modelo digitalizado. É um artigo bastante interessante, mas tem uma parte desse material, e, de novo, nesse link vocês conseguem acessar esse material, em que eles falam, né, eles estimaram que o custo total do meio circulante físico no Brasil girava em torno de 90 bilhões de reais.
Ou seja, para você produzir, transportar, proteger, reciclar, distribuir dinheiro no país, o custo no PIB seria de 90 bilhões de reais. Tá? Isso ficou muito marcado no momento que eles apresentaram. Depois disso, outros estudos falaram que seria maior, eventualmente, esse número, e, claro, né, depois de mais alguns anos, considerando, inclusive, novas cédulas que foram lançadas, esse custo provavelmente é bem maior hoje. Tá? E em 2018 também, a própria R3 lançou um material, né, seria o Approach to a Central Bank Digital Currency in Brazil. Esse material foi escrito, né, por um especialista, não é funcionário da R3, é um especialista em economia, em ambientes digitais, o JP Koenig, mas o Bruno Batavia, que foi um dos autores do artigo acima, foi coautor, ou pelo menos colaborou, né, com esse material. É um material que hoje está bem desatualizado, né? A gente já teve implementação de coisas novas, mas um excelente material para explicar como funciona ou funcionava os meios de pagamento no Brasil, principalmente para quem não conhece o Brasil, né? A gente tem características específicas e esse material é ótimo para quem quiser apresentar, né, para pessoas que não conhecem o nosso sistema financeiro nacional. Eu recomendo acessar esse material, está dentro do site da própria R3. Ok? Bom, eu vou trazer agora uma reflexão, né, de como seria a implementação de CBDC no Brasil. E, de novo, aqui é muito mais uma visão minha, baseada no que eu aprendi durante esse tempo todo estudando CBDC, um pouco do que eu sei sobre o mercado financeiro nacional. Eu sou da velha guarda, eu participei, né, da implementação do SPB no Brasil, tá? E agora acompanhei a implementação do PIX. Então, vamos falar um pouquinho, então, dos cenários. Pensando aqui no CBDC de atacado, no wholesale. Né, como eu falei anteriormente, muito dos casos de CBDC global, eles foram motivados por uma ineficiência do sistema dos países que não têm um Real-Time Gross Settlement System, que não tem um sistema de liquidação bruta em tempo real, e que no Brasil foi resolvido de forma brilhante em 2002 com a implementação do STR no SPB. Então, desde 2002, a gente tem a atualização das contas reservas em tempo real e sempre que a gente precisa, né, de utilização de uma clearing, seja a B3, a CIP ou outras que venham a existir, tá? O mecanismo está totalmente integrado no SPB. Então, muito dos riscos, né, que existiam e que motivaram a implementação do CBDC de atacado em vários países, no Brasil, eles não são tão urgentes. E no caso do CBDC de varejo, tá, muitos dos projetos são direcionados para pagamentos de varejo, pagamentos que sejam de forma eficiente e barata, né, eliminando eventualmente a necessidade de intermediários. E, felizmente, no Brasil, a gente teve a implementação do PIX, né, um sistema de pagamento instantâneo, que é de graça para a população, que permite o pagamento, né, de forma instantânea, imediata, né, e isso trouxe né, enormes benefícios, né, e, creio eu, reduza bastante a circulação, né, de dinheiro no país. Então, o Pix, ele, de certa forma, atende muitos dos anseios do passado. Talvez o Pix consiga evoluir, tá, de forma a criar outras coisas que o CBDC oferece, tá, como um dinheiro programável, um dinheiro que seja rastreável, ou que seja um mecanismo mais democrático de distribuição de renda, de distribuição ou de inclusão financeira. Tá? Quando a gente fala de CBDCs baseados em token, eventualmente o cliente final, né, o detentor desse CBDC, não precisa ter uma conta para, né, ter vamos dizer, esse dinheiro digital contigo. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue democratizar mais. Né, existem discussões sobre os próximos passos do PIX, né, de pagamentos programados, de pagamentos parcelados. Então, a gente acho que vai ter uma evolução e, eventualmente, a unificação do CBDC de varejo com o PIX pode fazer sentido mais para frente. Então, a conclusão que eu trago é que, para CBDC de wholesale, a não ser para as operações de cross-border, não parece ser urgente para o Brasil iniciar um projeto nesse âmbito. Tá?
no CBDC de varejo, né, pode ser interessante a gente pensar numa integração, né, do PIX e do SPB com a inclusão, né, de moedas digitais emitidas pelo Banco Central, gerando redução de custos, né? O PIX já traz uma redução de custos para a sociedade, você deixa de, né, necessitar de fazer TEDs, por exemplo. A inclusão financeira, que eu comentei, a democratização, né, da distribuição, ou pelo menos da utilização de uma forma mais controlada dos recursos, né, do governo, né? Mesmo o CBDC de varejo, ele permitiria facilitar operações internacionais, porque se eu tenho, né, reais e quero pagar em dólar, em vez de fazer, né, toda uma transação utilizando as redes globais de envio de dinheiro no câmbio, etc., tá? Um PVP poderia facilitar muito mais isso. E para resolver problemas de DVP, né, de Delivery versus Payment. E aqui eu trago um exemplo que eu sempre gosto de usar, que é, antigamente, quando a gente comprava um carro usado aqui no Brasil, o Ricardo, por favor, né, essa é uma particularidade do Brasil, mas quando a gente comprava um carro usado no Brasil, algumas dezenas de anos atrás, você ia num banco e pegava um cheque administrativo, que era um cheque garantido pelo banco que ele tinha fundo, tá? E você pagava, né, esse carro com um cheque administrativo e recebia o documento do carro em troca. Então, você, né, de certa forma, resolvia um DVP. A partir do momento que o cheque caiu, né, em desuso, em desuso, né, esse tipo de transação começa a ficar complicado. Eu sempre tenho risco de crédito. Então, eu vou comprar um carro de um sujeito, eu não conheço o sujeito. O que eu faço primeiro? Primeiro eu faço o PIX pagando ele. Ou, primeiro, ele faz o documento e me entrega. Então, um dos dois sempre assume um risco, né, de liquidação, um risco de crédito, né, que com uma moeda digital poderia facilitar muito, de novo, com dinheiro programável, e se a gente conseguisse automatizar todos os outros processos aí de transferência de titularidade de ativos, né, isso poderia ficar muito mais tranquilo e custar muito mais barato também. Tá? Bom, gente, esse é o que eu trouxe para falar um pouquinho, né, sobre a introdução ao CBDC, um pouco da realidade no Brasil. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre CBDC no mundo agora e o resultado do grupo de trabalho, tá? De como, e aqui um diagrama de como estava o CBDC em 2014. Em janeiro de 2019 já existiam muitas situações, né, em estudo, em avançadas, isso foi crescendo para janeiro de 2020, janeiro de 2021, quando a gente tem várias notícias boas acontecendo no mundo, tá? Entre os projetos na China, projetos na Europa, UK, fazendo regulação de criptoassets, stablecoins, o Fed nos Estados Unidos e o próprio BIS, né, trabalhando junto a vários bancos centrais do mundo, né, em estudos para implementação de CBDC. Daqui em diante eu passo a bola para o Ricardo contar um pouquinho mais o que a gente vem fazendo globalmente e, né, contar um pouco mais das histórias que a gente tem. Ricardo? Antes de passar por Ricardo, só um aviso. Quem tiver perguntas pode já ir escrevendo no chat, que nós vamos selecionando, né, após a apresentação do Ricardo e oferecendo essas perguntas para os nossos painelistas aqui. Então, qualquer dúvida, qualquer ponto que queira explorar, por favor, usem o chat, que eu vou aqui selecionando e a gente já tenta responder todas elas. Ricardo, por favor. Muito obrigado. Obrigado também, KG. Como o KG disse no princípio, o meu português está um pouco fraco, já estou mais que 20 anos fora de Portugal, mas vou tentar fazer esta apresentação em português pela primeira vez. Então, o serviço aqui que estamos a ver nesta página, entre os últimos 4 anos, começamos com o CBDC, projeto JASPA em Canadá, a fazer experiência assim em PVP e DVP doméstica, como o Keiji disse, PVP, Payment versus Payment, DVP, Delivery versus Payment. Dinheiro para dinheiro ou dinheiro para outras coisas assim digitais, Digital Assets, que é o DVP. E também cross-border, assim, pagamentos transfronteiras. Parece que estou a dizer isso bem, KG. Cross-border PVP, que é um use case muito comum este ano, muitos bancos centrais a explorar
cross-border, que é assim muito disruptive. Depois de Canadá, Singapura começou o projeto deles, o projeto UBAN. UBAN tem sido um projeto de 5 anos, mais ou menos, muito avançado, com 5 fases. A última fase, fase 5, muito interessante. O papel que eles publicaram é um papel que tem assim a história de todos os projetos. É um papel muito bom para que as pessoas que ainda não haven't read this paper. I recommend it. É um papel muito bom se querem começar a perceber mais sobre o CBDC. Este é um bom papel. O UBAN tem sido de tokenize doméstico, o dinheiro doméstico, assim fazer RTGS mais avançado, e também estão a ver ledgers diferentes, são Corda, Fabric, Quorum, a ver como é que as ledgers vão interoperate juntos. Também é um projeto muito grande. Cross-platform, como estamos aqui, fase 3, DVP, PVP, entre plataformas diferentes. E também entre, assim, cross-border, aqui em fase 4, cross-border payments com Canada, com the Bank of England, a Inglaterra e também com Singapura. E depois o projeto em Infernon com Tailândia, também ver domésticos, assim, use cases domésticos, use cases mais internacionais, Lion Rock com Hong Kong, e depois nós fizemos assim um projeto com Hong Kong e Tailândia também, fazer assim cross-border payments. E também o Riksbank, KG, também falaste sobre o Riksbank. O Riksbank é um projeto muito interessante, mais no CBDC vareja, por causa do declínio do dinheiro. Então tem mais ou menos que 1% das pessoas que usam dinheiro, e então o banco está a fazer um projeto que pode durar 7 anos do piloto. Estamos no 2º ano e cada ano estão a aumentar o uso do CBDC. E é assim, mais ou menos um projeto que muitos bancos centrais estão a ver with intensity. E mais recentemente o Banco de França também a fazer assim um projeto com cross-border DVP. Eles querem criar o dólar digital europeu e usar esse dólar entre transferências de seguridades em outros países. Estamos a fazer o projeto com a França e com a Suécia. Muito interessante também. Estes são os papéis que nós já publicamos, e KG podemos mandar os papéis para isso. Quem quiser, só entrar em contato. O Carlos tem meu contato também, mas eu coloquei meu e-mail aqui depois, e a gente pode distribuir os links de onde estão esses artigos. Exato, obrigado, KG. Então, nós recentemente também publicamos estes 2 papéis. Estes 2 papéis são 2 módulos de um centro de pesquisa que nós abrimos a semana passada. Vamos ter 5 módulos. Estes são os primeiros 2 módulos. O módulo aqui conceptual, modelo conceptual da CBDC, para uma pessoa ter assim um modelo na cabeça como é que isto trabalha. Muitas coisas para perceber. Então este modelo é muito simples e ajuda assim a pôr um modelo na cabeça como isto trabalha. E depois a taxonomia do dinheiro e como o CBDC, onde o CBDC é na taxonomia do dinheiro. E estes 2 papéis foram escritos não só com o A3, mas com o IMF, o BIS,
e outras companhias e organizações que nós estamos a trabalhar no nosso Working Group. E vou explicar agora o Working Group. O ano passado, em julho, abrimos um Working Group com esta estrutura. O Working Group era, uma organização para trazer as organizações públicas e as organizações privadas juntas. E então aqui estamos a ver entre 2020 e 2021, em 20.000 para 6 meses, temos assim um Knowledge Series entre 3 categorias: técnica, impact, assim mais business, negócio e político. A falar com assim especialistas no mundo sobre estas 3 categorias para ver o que é que precisamos de fazer para devolver assim um CBDC em DLT, em Cora. E estes são os entregáveis que estamos a ver aqui na parte direita da página, e eu vou falar sobre estes entregáveis one by one. Então, pronto, obrigado, KG. Assim, o Knowledge Series o ano passado, para ter mais ou menos assim os números, 320 profissionais around the world que falamos com o ARTREP entre 6 meses, 140 organizações, 50 especialistas entre assuntos, como eu falei, assim, técnicos, negócio, impact e político também. E hoje estamos a trabalhar com pelo menos assim 30 especialistas, líderes sobre assuntos que estamos a ver aqui. Depende se é assuntos técnicos, assuntos assim de negócio ou assuntos de político. Então, nós corremos assim 22 sessões, estão todos gravados. Estas sessões podem ser que agir. Nós também podemos assim abrir umas séries de sessões para assim o público aqui ver pelo menos o que é que falamos, para ter assim uma ideia do conteúdo que nós temos criado. Deixa eu só complementar aqui então, Ricardo, só para explicar, né? Esse grupo de trabalho é um grupo de trabalho fechado, ele não foi aberto, né, exatamente para ter um controle melhor dos atendentes, eram só as empresas que nos procuraram, né, pedindo para entrar no grupo, e os convidados, que eram principalmente os reguladores. Tá? Então, esse material está gravado dentro do ambiente da R3, então, o Ricardo autorizou agora a gente abrir algumas dessas sessões né, e a gente vai ver como é que a gente consegue fazer isso depois. Sim, obrigado, Keji. E então, aqui 140 organizações que estão envolvidos com o Working Group. Assim, estamos a ver assim no lado esquerdo as organizações públicas e aqui no lado direito as organizações privadas. Isto para nós é muito importante, ter as organizações públicas a falar juntamente com as organizações privadas. Isto é impossível criar assim um CBDC sem estas organizações estar assim muito perto a falar juntamente sobre os assuntos mais importantes, assim das coisas técnicas, coisas de política, etc. Então, estamos a ver aqui o BIS, muito importante, o IMF também, muito importante, e as organizações assim, os bancos centrais e também outras organizações públicas que estamos a ver aqui, e também no direito, assim, muitos bancos, também organizações de consulta e outros também que estamos a ver aqui. Ok, obrigado, KG. Então, as entregáveis. Este ano estamos a trabalhar nestas 7 ou 8 entregáveis. O centro pesquisa, que vou falar em mais detalhe em um minuto, toolkits, public and private. O ano passado, the World Economic Forum fez uma publicação de toolkits de político. Nós estamos a trabalhar com o World Economic Forum para estender os toolkits que eles produziram para ter mais coisas assim práticas.
Vou falar mais sobre isto em um minuto também. E aqui as arquiteturas, referências, que é para ajudar os bancos centrais e também os bancos comerciais e outros fintechs a fazer assim as decisões nas arquiteturas baseado em decisões que têm que fazer na área de política, na área de técnica também. E aqui o sandbox, que é o mais importante, o sandbox de CBDC, nós abrimos esta semana, que também é um sandbox privado, vai ser um sandbox privado para 3 meses, e em julho vamos abrir o sandbox para o público. Mas para 3 meses vai ser tudo fechado para o Working Group, e vou falar mais no sandbox em um minuto também. Aqui o CBDC atacada, vamos fazer assim uma aplicação demonstrativa para mostrar como é que se faz assim um CBDC atacado em DLT, em Corda. Nós vamos criar, e já criamos a aplicação, e a aplicação vai ser aberta, open source, qualquer pessoa pode abrir e ver como é que se faz assim uma aplicação atacada. O CBDC SDK, o SDK Software Development Kit, que é para estender as aplicações que vamos pôr no sandbox, e também vamos fazer assim uma aplicação demonstrativa para CBDC Vareja Retail, para mostrar como é que se faz juntamente o wholesale e também o retail. O Open Core, KG, talvez queres falar sobre o Open Core, se não te Não, basicamente, né, eu acho que assim, o Jerônimo já falou um pouco sobre Corda, sobre a tecnologia que foi desenvolvida pela R3, né? Acho que a gente pode pular isso, né, que nosso prazo está um pouco apertadinho, tá? A gente pode avançar um pouquinho. Tá bom, só temos aqui 5 minutos. Aqui, as entregáveis durante o ano, abrimos, como eu digo, o sandbox esta semana com o wholesale CBDC. Para o mês que vem vamos abrir o SDK, e depois na segunda parte do ano vamos abrir o retail CBDC, e também vamos pôr suporte para stablecoins e integration interoperability. E isto quer dizer que este sandbox vai ser interoperable com outros sandboxes. Não é só Corda, mas vai ser Ethereum, Quorum e outros também, para mostrar bem como se faz assim cross-border, cross-network DVP, PVP e Atomic cross-border DVP. Muito interessante, lá para agosto, setembro, vamos mostrar como é que se faz assim real-time Atomic cross-border. Obrigado, KG. Como eu já expliquei, o centro pesquisa abrimos a semana passada com o modelo conceptual, a taxonomia, e também vamos produzir mais 3 módulos para security settlement, cross-border pagamentos e pagamentos assim domésticos também, retail. The toolkits, falei sobre toolkits aqui, o trabalho do World Economic Forum. Estamos a trabalhar com o World Economic Forum, estender o toolkits que eles produziram, para nós ter mais, mais details na área pública, na área privada, mas em coisas mais técnicas e coisas mais assim avançadas em negócio, em arquitetura também. E os toolkits vão ser abertos para a semana. E arquiteturas de referências, muito importante, é assim a tool que pode avançar o development of CBDCs on DLT, on blockchain. Também é um artigo que vamos abrir em 2 semanas, e isto é um artigo que vai ser privado até julho, e depois vamos abrir para o público também. Aqui é só mostrando para vocês, né, quando a gente falou que existiam dezenas de possibilidades, na verdade existem 64 desenhos possíveis, né, de arquitetura para o desenho de um CBDC.
Tá? E a gente tem o detalhamento de tudo isso. Claro, não dá para a gente falar aqui agora, mas a gente está à disposição para quem quiser entender um pouquinho mais. Obrigado, KG. E isto é o serviço com o BIS também. E aqui agora o Sandbox, só para dar uma ideia. Desculpe. Para dar uma ideia do Sandbox, o Sandbox vai ser no Cloud as a Service. É muito simples, é só login e tem acesso para o Sandbox. Vai ser wholesale, retail, demonstrações, como eu já disse, o testing suite para testar tudo que está, os use cases no Sandbox, como eu digo, stablecoin support, e o SDK para estender as aplicações que nós vamos pôr no Sandbox. E aqui em baixo, assim, o wholesale, issuance, redemption, push, é o full life cycle do dinheiro. Aqui o segundo ponto muito interessante, muito importante, assim, a programação do dinheiro, controles de acesso, controles do asset e controles das transações, assim, programação em várias, assim, em vários pisos, que é muito importante. Depois as várias funções da CBDC atacada que estão a ver aqui, PVP, DVP, liquidação, FX e interest rates and tiering. E aqui no lado direito estão a ver, no princípio, nesta fase do Sandbox, vai ser a fase doméstica. Mas em julho vamos abrir para ser uma fase mais global e os networks, as redes domésticas vão começar a fazer interop com outras redes domésticas, assim criar uma rede global para fazer os testes de cross-border payments, cross-border PVP e cross-border DVP. Ok, temos por aí 35 organizações agora que estão no Sandbox. Abrimos, como eu digo, hoje o Sandbox e entre 2 ou 3 semanas vamos começar a fazer o onboarding. Aqui estamos a ver as organizações globais e onde eles são: Austrália, partes da América Sul, América Norte, e Índia, partes da Ásia e também Europa. Ok, obrigado, KG. E aqui temos serviços profissionais no Sandbox para aquelas organizações que não têm assim pessoal para fazer programação ou para ajudar. Nós temos aqui três opções para ajudar os bancos centrais, também os bancos comerciais que precisam de ajuda. Pronto, KG, obrigadinho. Aqui eu vou falar para vocês, existem demos, um vídeo gravado, né, com a demo do CBDC para wholesale, tá? É um vídeo de 11 minutos, então a gente não consegue transmitir aqui, e ele está numa área fechada, ele precisa de uma senha, tá? Essa apresentação ela vai ser gravada e disponibilizada no YouTube, aqueles que quiserem acessar esse vídeo, né, por favor, manda uma mensagem para mim que eu pego, né, a senha, o link e a senha e mando para vocês. Ou depois eu posso mandar para o Carlos também, para a BBC distribuir. Mas é muito mais, né, dizendo que existem, né, demos já gravadas, né, de como que você cria moeda, como é que você destrói a moeda, como é que você distribui a moeda. Então, acho que é bem interessante para vocês verem materializada, né, efetivamente, a utilização do CBDC. Né, do que só na teoria, o que a gente vem discutindo bastante aqui. Legal, né? E para complementar, só falando, né, a gente quis trazer essa apresentação para agora, né, exatamente porque os estudos de CBDC da R3 estão bem avançados e, como o Ricardo falou, esses estudos abrangem instituições no mundo inteiro. E, é claro, seria muito vantajoso a gente ter mais empresas brasileiras participando desses estudos. Vocês viram ali nos logos, existiam várias instituições brasileiras que estavam ali no logo, foram as instituições que nos procuraram, querendo participar. Tá? Assim, é um grupo fechado, existe um custo, tá? Mas o Ricardo também nos autorizou a fazer um custo extremamente bem descontado, vai para os associados da BBC. Então, essa é também uma discussão que a gente pode estender um pouco depois. Caso alguém queira participar, seria uma excelente oportunidade. Tá?
E é isso, e a gente Aí, fica ó, aberto para perguntas agora, Carlos. tá aí feita a oferta, né? Queijo, excelente, obrigado. Deu um bom panorama global, Queijo, Ricardo, muito bom. Eu só queria voltar um pouco no Brasil, né? Que tenha, falamos rapidamente, né? Dado esse panorama todo de vários países, que acho que a dúvida natural, estão vindo algumas perguntas, tudo bem, e essa iniciativa do Brasil, como é que ela deve se desdobrar? O que a gente pode esperar em termos de timeline de implantação? E se tende mais para o atacado, mais para o varejo? E uma outra questão ligada a isso se não tem o mesmo risco, como aconteceu com aquela iniciativa do SALT, que é experiências, né, a evolução aqui do Brasil, do PIX, com a LBTR já implementada, se não diminui muito a atratividade dos stablecoins ou mesmo do iniciativa de CDBC para o varejo, né? Então, um pouco de você poder dar um panorama aqui do Brasil, como é que ele está inserido, dado a velocidade também que estamos evoluindo aqui nas moedas eletrônicas. Ok, são várias perguntas numa só, né? Mas antes de eu responder essa pergunta, eu queria que o Ricardo respondesse qual que é a estimativa de implementação, né? Se algum instituto BIS, a FMI, se eles têm alguma estimativa de quando o CBDC vai ser amplamente utilizado. Sim. Então, hoje já existem 2 ou 3 implementações em produção. Sand Dollar na Bahamas, também em Ásia, claro, China e mais um. Então, hoje já temos assim 2 ou 3 exemplos, mas o BIS, o Banco de International Settlements, the projection que eles estão a Projeção. fazer, projeção, obrigado, Kaji, 2, 3 anos vamos começar a ver mais CBDCs, talvez em retail. Retail é o que nós estamos a falar mais hoje, mas o CBDC atacado é o mais, assim, mais trabalhado. Nós temos feito muito mais em CBDC. Estudos, né? Sim. Então, nós estamos aqui no A3, estamos a fazer a projetação assim, 2 em 3 anos, vamos ter os primeiros CBDCs. Então, eu pedi essa resposta para o Ricardo, porque né, num cenário onde o CBDC de atacado está mais adiantado, e considerando que a gente não precisa de CBDC de atacado no Brasil, tá, eu não enxergo né, nesses prazos que o Ricardo colocou, o Brasil sendo um early adopter. Tá? No CBDC de varejo, eu acho né, bastante oportuna a implementação, tá? Mas né, como a gente viu fora né, o Sand Dollar nas Bahamas ou o ICDC, a moeda chinesa, a moeda digital chinesa, a gente não tem outras situações e mesmo na Suécia, a estimativa é de 4, 5, 6 até 7 anos para esse piloto, essa fase de experimento passar. Tá? Então, nesse sentido, assim, a gente tem no nosso Banco Central uma experiência de implementação de projetos muito ambiciosos e grandes em tempos muito curtos. Né? O próprio SPB é um exemplo, agora a implementação do PIX, o Open Bank, se a gente lembrar, né, Carlos, quando a gente começou a discutir isso, né, quando a gente trabalhava, quando nós dois trabalhávamos em bancos, já faz alguns anos, mas a implementação foi muito rápida. Exatamente. Tá? Então, eu diria para vocês, existe sim um risco do Banco Central criar uma tecnologia, né, ou desenvolver uma moeda digital utilizando tecnologias tradicionais para conseguir atender isso de uma forma mais rápida, mas, por outro lado, eu não vejo urgência nisso, porque a partir do momento que o PIX foi implementado, a gente resolveu vários dos problemas. Tá? Então, eu não sei, eu acho que né, ele vai demorar mais do que os 2, 3 anos que o Ricardo falou, que é a grande média global que está acontecendo. Os estudos do Banco Central, a gente sabe, foram concluídos, eles entregaram né, o resultado dos estudos para serem analisados pela diretoria, pela colegiada do Banco Central. Né, a partir daí devem surgir algumas propostas, a gente fica na expectativa né, do que vai acontecer, também na expectativa né, de como a gente consegue colaborar. Tá? Mais uma coisinha só, né, falando sobre isso. Né? Por outro lado,
né? Aproveitar a utilização de moedas digitais, a gente não depende só de Banco Central. Se a gente pensar nos imanes ou nos stablecoins emitidos por outras instituições de confiança, elas teriam validade para facilitar vários dos problemas que a gente já falou aqui. Tá? Então, por que não ter uma moeda digital emitida por um banco, por uma infraestrutura de mercado financeiro, por uma entidade que seja reconhecida nacionalmente como, né, confiável? Tá? Eu acho que isso são oportunidades que existem para resolver alguns nichos, alguns leques, né, algumas brechas que a gente tem que criam de alguma forma alguma ineficiência no sistema financeiro nacional e que pode resolver problemas, eliminar risco e reduzir custo. Então, tá? Um dos desafios, e muitos bancos estão pensando, é como criar suas próprias moedas enquanto a moeda soberana do Banco Central não vem. Legal. E Ricardo, você podia falar um pouquinho da China? Assim, aqui no Brasil se fala muito da iniciativa da China, que é certamente uma das mais avançadas, né, iniciativas que já está indo, de fato, sendo implementada em algumas províncias, algumas regiões. Quer falar um pouquinho de qual é a configuração dela e exatamente o objetivo pelo qual eles avançaram tão rápido? E o que isso pode nos ensinar, né? Sim, sim. Então, o projeto na China, pronto, no princípio, o CBDC que eles produziram não é um CBDC DLT, não é um CBDC de blockchain. No princípio, agora estão a introduzir certas funções do blockchain, assim, reporting, programação, aquelas funções mais assim avançadas. Então é importante começar com isso. E depois, agora, como eles começaram assim a fazer uma lotaria com individuais, assim, para pessoas diretamente, com um app, um wallet, e a mandar o dinheiro assim em lotaria, em espécie de lotaria às pessoas para um ano. Agora, mais recentemente, começaram a fazer a lotaria para negócios, assim, negócios small to medium enterprises, a mesma lotaria, a dar assim o dinheiro sem pagar nada para utilização. Tem agora milhões e milhões de dólares que estão a ser utilizados assim em transações com o dinheiro chinês na China. E agora estamos a ver também que o projeto na China está a fazer colaborações com outros projetos com bancos centrais na Ásia, assim Hong Kong, Tailândia e Singapura. Então agora estão a abrir assim a oportunidade de utilizar o dinheiro chinês em outros países. E então, isto tem, claro, positivos e negativos. Né? Assim, claro que os americanos, com o dólar americano, têm assim, têm medo que, claro, o dinheiro chinês vai começar a ser utilizado mais que o dinheiro americano, assim, em international payments. Então, tem, assim, the threat of the US dollar losing the global reserve, que é importante. Mas sim, agora estamos a ver uma aceleração deste projeto e mais bancos centrais a começar a trabalhar com o banco chinês. Então, para mim, essa questão que você explicou da China traduz para mim muito uma realidade que, apesar de nós falarmos que os stablecoins podem, de fato, ser emitidos por entidades privadas e tal, é difícil imaginar um país abrir mão dele não ser o emissor, ou pelo menos ele não ter o controle da moeda, né? Por questão de soberania, né? Questão de evitar lavagem, enfim, ter o controle da moeda em si. Então, a minha última pergunta é assim, se vocês enxergam que, de fato, isso pode acontecer, de algum governo descentralizar efetivamente a emissão e esse controle, ou, na verdade, sempre esse mecanismo de proteção, o exemplo da Libra mostrou isso bem, de trazer para dentro dele como uma moeda eletrônica, apenas substituindo a circulação do papel, mas não necessariamente um modelo mais aberto, de fato regulado por entidades privadas. Que
Ok, vamos lá. Eu não sei qual que é a opinião do Ricardo a respeito. Isso. Né? Espero Mas que seja diferente da sua. Vai lá, KG. tá. Eu tenho a minha opinião é o seguinte, tá? Quando a gente fala de uma emissão de moeda por uma entidade privada, tá? Ela tem um lastro por trás que continua sendo o dinheiro, a reserva bancária, um título público. Então, nesse sentido, ela continua sendo uma moeda estável e que protege a soberania do governo, porque ela é lastreada em títulos de governo, tá? Emissões do governo. Tá? Então, se, por exemplo, né, um regulador de um determinado país chegar à conclusão de que ele não quer ter a responsabilidade do controle desse sistema, ele, entre aspas, fazer o outsourcing da distribuição do dinheiro eletrônico através de uma instituição financeira, me parece ser plenamente viável. É Tá? Eu uma não sei se existem... casa da moeda virtual. Eu não sei se isso seria... Não sei se existem modelos parecidos, Ricardo, mas eu deixo para você trazer sua opinião também. Sim, há assim modelos como de IMF, chama esse modelo o Synthetic CBDC. Synthetic Sim. CBDC não é bem um CBDC, é que o Banco Central não quer ser o operador do dinheiro e então tem assim o outsourcing que faz para outra organização para assim produzir e para efetuar o dinheiro para esse país. Mas não é bem um CBDC. Estamos a ver assim modelos onde o Banco Central faz the issuance da moeda, a emissão da moeda para os bancos comerciais, e os bancos comerciais fazem assim um wrapper e fazem a reissuance, reemissão dessa moeda para o país e para as organizações assim corporates e também para o retail. Sim, modelos diferentes que estão assim or emerging. As nossas arquiteturas de referências entendem produzir arquiteturas para todos os modelos que estamos a ver. Sim, modelos diretos, modelos indiretos, hybrid CBDCs, synthetic CBDCs, stablecoins, wrapped stablecoins and crypto assets. Então, o nosso serviço entre esta área, assim como disseste, KG, 64 modelos que estamos a trabalhar em todos os use cases que estamos a ver. Muito bom. Bom, queria agradecer imensamente aqui a participação especialíssima aqui do Ricardo, a gentileza do Cage, não só de convidá-lo, mas poder disponibilizar também o seu tempo aqui para poder dividir todos esses conhecimentos com nossos associados, com o mercado de maneira geral. Foi muito boa a apresentação e essa é apenas a segunda live, né, segundo webinar desse programa que nós estamos trabalhando juntos, a parceria com a R3, a BBC e a R3, e vamos continuar para o próximo módulo, em que vamos ver mais cases de negócio, cases práticos e um pouco do impacto que isso tudo pode ter na nossa indústria financeira. Cage, muito obrigado. Palavras finais aqui para a sua despedida, do Ricardo também, agradecendo muito a colaboração de vocês. Bom, novamente, obrigado a BBC, obrigado, Carlão, por essa oportunidade. Para a gente é legal, né, falar de coisas assim que a gente quer divulgar de fato, porque a R3 tem um material tão grande, tão amplo a respeito de CBDC, inclusive, né, artigos que foram publicados para o Brasil, né, com colaboração de brasileiros. Então, acho que para nós é uma pena se a gente não pudesse falar mais a respeito, né? Aproveitando essa oportunidade do lançamento, né, do Sandbox de CBDC que a R3 vem trazendo, convidando as instituições que são associadas da BBC a participar disso também, tá? E a gente pode conversar depois como viabilizar essa participação. Me colocar à disposição, o e-mail está aqui no slide, quem quiser me mandar mensagens, tirando mais dúvidas, porque o tempo foi super curto, né? Queira ou não, o tempo foi super curto. E quiser aprofundar mais, a gente conversa com todo prazer. Ricardo? Sim, obrigado. Eu espero que o meu português fraco foi bem entendido. Muito obrigado para o convívio aqui. Carlos, obrigado à BBC, e também Carlos e KG. É como o KG disse, este assunto é tão grande que numa hora só podemos falar sobre um pouquinho, mas por favor,
aquelas organizações, as pessoas que estão aqui a ouvir, por favor, tenham contacto connosco e nós estamos disponíveis a falarem mais. Só um complemento, eu recebi um WhatsApp de um amigo aqui que tem, né, descendência portuguesa, ele falou que entendeu tudo que você falou. Oh, ainda bem. Obrigado. Agradeço. Legal, pessoal. Okay. Muito obrigado. Bom, e até a próxima, né? Temos mais webinars pela frente.